no ano de 1109, em uma terra que um dia iria se chamar Portugal, nasceu alguém que mudaria para sempre o curso da história portuguesa, o seu primeiro rei. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Nascido aqui em Guimarães e filho de Dom Henrique e de sua mulher Dona Teresa, Dom Afonso Henriques foi o primeiro rei de Portugal. Ele foi educado para se tornar um valente guerreiro e um grande governante. Após a morte de seu pai, Afonso Henriques reuniu um exército com a intenção de voltar ao condado portucalense para conquistar as suas legítimas terras. Em 24 de junho de 1128, é travada a Batalha de São Mamed. Com a vitória, Afonso passa a governar o condado portucalense. Esta será a primeira de muitas vitórias de Dom Afonso Henriques, que parte para o sul para conquistar as terras agora dominadas pelos mouros. Em 1139, Dom Afonso Henriques e seu exército, em menor número, encontram os 5 reis mouros na Batalha de Ourique e sai vencedor. Em 1147, após vários meses de cerco, consagra-se mais uma vez vencedor, conquistando a cidade de Lisboa. E em 1169, aos 60 anos de idade, na batalha pela conquista de Badajoz, Afonso Henriques sofre um acidente e parte a perna direita. A partir daí dedica-se a estruturar e fortalecer as terras já conquistadas. 10 anos mais tarde, em 1179, os sonhos de Afonso se tornam finalmente realidade quando o Papa Alexandre III, através da bula Manifestus Probatum, reconhece oficialmente Dom Afonso Henriques como rei de Portugal. Pelos seus feitos e pelos seus 57 anos de reinado, Dom Afonso é conhecido como o conquistador, o fundador. Mas há, porém, um rei maior que Afonso. Ele marcha para estabelecer o seu reino eterno. Estude comigo um pouco mais sobre a segunda vinda do grande conquistador, Cristo Jesus. Então nós já vimos, a volta de Jesus vai ser algo literal, vai ser algo visível, vai ser audível, mas o quê? A volta de Jesus será um evento o quê? Glorioso. Vejam São Mateus capítulo 16, verso 27. Porque o Filho do Homem virá no quê? Na glória do seu Pai. Com quem? Com os seus anjos. E então, fará o quê? Recompensará a cada um segundo aquilo que fez. Outra pergunta. De acordo com a Bíblia, quando é que as pessoas recebem a recompensa daquilo que fizeram? Quando Jesus vem com o quê? Com a glória do Pai, com o quê? Com os seus anjos. A Bíblia diz que quando Jesus vem em toda a sua glória, com os seus anjos, Ele vai recompensar a cada um de acordo com aquilo que Ele fez. Aqueles que fizeram o bem recebem uma recompensa, né? Aqueles que rejeitaram os apelos, os chamados de Deus, os apelos de amor, receberão outra recompensa. Quando Jesus volta da segunda vez, por que Ele pode trazer a recompensa? Ele traz a recompensa
porque todo o destino de todo ser humano já foi determinado de acordo com as decisões que eles tomaram, ou de aceitar o seu chamado, ou de rejeitar o seu chamado. Todo ser humano, quando Jesus vier, já tomou a decisão. E como todos já tomaram a decisão, Jesus volta e dá a recompensa. Quando Jesus volta, a Bíblia diz, ele traz com ele a recompensa. Não tem mais oportunidade. Não vai ter outra chance. Não é que alguns têm uma chance depois, não tem. Uma chance única. Mateus 24, 27, porque assim como o quê? Um relâmpago rasga o céu, desde o nascente até o poente, assim será a vinda do Filho de quem? Do homem. Essa é a verdade bíblica. Ele vem em glória com os seus anjos, milhares, bilhões de anjos. A humanidade inteira vai assistir essa cena. Ele traz com ele a recompensa de acordo com as escolhas que nós fizemos, ou de aceitar o seu chamado de amor, ou de rejeitar. Quando Jesus voltar, vai ser algo literal, visível, audível, glorioso, e vai ser um evento culminante. Um evento culminante. É um momento decisivo na história da humanidade. Todos os destinos já serão acertados, determinados. Deixa eu ser bem claro nesta noite. Eu sei que existem alguns pastores cristãos que dizem não. Quando Jesus voltar, alguns que são deixados para trás vão ter outra chance, uma segunda chance. Vocês já ouviram essa doutrina? Essa doutrina é muito popular na América do Norte. Que antes de Jesus vier, ele vai arrebatar, né? Secretamente os salvos, a sua igreja. Ele volta e aqueles que ficam para trás vão ter outra chance, outra oportunidade de aceitar o Jesus Cristo. Agora, pense bem nisso. Pense bem nessa doutrina. Quem é que você acha que está por trás de uma doutrina que diz que você não precisa aceitar a Jesus hoje porque você vai ter outra chance? Quem é que está por trás de uma doutrina dessas? É Satanás. Você nunca ouviu Jesus nem os discípulos dizendo, não se preocupe em aceitar hoje, porque terão outra chance. Nunca. Quando Jesus chamava uma pessoa para a decisão, ele dizia o quê? Hoje é o dia de decisão. O pessoal me pergunta, mas por que você pede às pessoas para tomar uma decisão hoje? Por que agora? É bem simples, porque nenhum de nós sabe o dia da manhã. E quando Cristo voltar, não haverá outra chance. Por quê? Por que Jesus não vai dar outra chance quando Ele vier? Sabe por quê? Porque Ele já nos deu milhares de chances. Milhares de chances. E chega a um ponto que Deus olha para o filho e diz, meu filho, vai trazer aqueles que me escolheram, vai trazê-los de volta. Aqueles que me vão escolher, já me escolheram. E aqueles que não me escolheram, já endureceram os seus corações ao ponto que jamais vão me escolher. Vai ter que chegar a um ponto que Deus diz, acabou. Não haverá mais chance. Deus não aguenta ver o sofrimento diário pelo mundo inteiro. E vai chegar a um ponto que Deus vai olhar para o seu filho e diz, agora é a hora de trazer os meus filhos de volta.
E quando isso sair, quando essa ordem sair da volta, não haverá mais chance. Acabou. Não tem mais oportunidade. A Bíblia diz, veja o que a Bíblia diz, que um decreto sai pelo universo inteiro. Pelo universo inteiro sai esse decreto. Apocalipse 22, 11. Quem é mau, que continue a fazer o que é mau. E quem é imundo, que continue a ser o quê? Imundo. Quem é bom, que continue a praticar o bem. E quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, esse é o decreto que sai. Não haverá mais chances. As nossas decisões vão determinar o nosso destino interno. E quando Jesus vem, já foram todos decididos. As chances não haverá mais. Acabou. Acabou. Não tem mais oportunidade. Isso é o que a Bíblia diz. E para alguns, a segunda vinda de Jesus, que é um motivo de alegria, para alguns não vai ser. Por quê? Porque eles rejeitaram. Eles pensavam que era uma história, uma lenda. Mas a Bíblia é bem clara que aqueles que permaneceram com Jesus, aqueles que se apegaram a Ele e nunca largaram, quando eles veem Jesus voltando com toda a sua glória e todos os anjos, eles vão clamar o seguinte, Isaías capítulo 25, verso 9, eis que este é o nosso Deus, em quem o que? Esperávamos. E Ele nos que? Salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Os justos vão olhar e eles vão clamar, este é o nosso Deus. Este é o Deus. Nós não fomos enganados pelos falsos cristos, nós não caímos pelas falsas doutrinas, pelos falsos ensinamentos, nós permanecemos fiéis ao nosso Deus. Este é o nosso Deus, e Ele vai nos salvar. O diabo tentou nos enganar, ele tentou de todas as maneiras nos levar distante a Jesus Cristo, mas nós permanecemos fiel ao nosso Deus, este Deus que nos salvará. Imagine a alegria daquele dia. Esta é a bendita esperança de todos os cristãos de todas as épocas da história do mundo. Todos os cristãos, o desejo deles é ver Jesus Cristo voltar. Mas para alguns, aqueles que rejeitaram a Jesus Cristo, aqueles que rejeitaram aqueles apelos que Deus fez milhares de vezes a eles, a Bíblia diz que eles não olham e dizem, este é o nosso Deus. A Bíblia diz que eles tentam fugir da presença de Jesus Cristo. Eles não querem, quando eles olham para Jesus, eles não veem um Deus salvador. Eles olham e nos olhos de Cristo, eles veem os olhos de um pai desapontado, um pai triste. Porque todos os apelos, todos aqueles apelos que ele fez, foram rejeitados. Deixa eu ser bem claro para vocês nesta noite. Quando Jesus Cristo voltar, haverá apenas duas classes de pessoas na terra: os salvos e os ímpios. Só. Vocês me entenderam? Só. Quando Cristo voltar, todos nós, neste auditório, você no auditório, seja em Caldas da Rainha, Espinho, Faro, aonde quer que seja, você me escutando em sua casa, no Canadá, no Brasil, no Peru, aonde quer que for, todos nós, toda a humanidade será dividido em dois grupos: salvos
e ímpios só. A única designação é salvo ou ímpio. Acabou. E a decisão que você tem que tomar hoje é em que grupo você quer se encontrar. Porque a escolha é nossa. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Mas Deus só pode salvar aqueles que escolhem ser salvos. Billy Graham, famoso pastor americano, né? Billy Graham, dizia em inglês que Deus is too much of a gentleman. Não sei como é que se é a expressão gentleman. Alguém me disse hoje mesmo, quando eu estou com essa dificuldade, que o pessoal está gritando lá em todos os auditórios, tentando me ajudar com o português, né? Gentleman, ele é um cavalheiro, né? Deus é um cavalheiro demais para se impor em alguém. Vocês entenderam? He's too much of a gentleman to impose himself on you. Ele não vai se forçar. Ele não vai derrubar a porta. Ele entra se nós fizermos o quê? Abrirmos a porta para ele. Apocalipse 6:17 diz o seguinte: porque está a chegar o grande dia da ira, e quem poderá aguentar? Uma boa pergunta da Bíblia, né? No dia que Jesus voltar, quem é que vai poder enfrentar o Deus perfeito? Uma boa pergunta, não é? Quem? Quem é que vai poder ficar em pé diante do Deus Salvador, Deus perfeito? Sabe quem vai aguentar? Apenas aqueles que escolheram a Jesus Cristo. Apenas esses. Aqueles que se colocam ao lado de Jesus Cristo. Aqueles que entregaram o seu coração a Jesus Cristo. No coração de cada pessoa existe um trono. E para cada trono no coração existe uma batalha. E a decisão é nossa, quem é que nós vamos deixar sentar nesse trono? Agora, as pessoas me chegam e dizem, mas não existe alguns textos na Bíblia que diz que Jesus voltará como um ladrão na noite? Isso não significa que ele voltará secretamente? Bem, nós já vimos que a Bíblia diz que é algo literal, visível, audível, glorioso, culminante, né? Mas vamos ver alguns versículos que têm levado alguns a criar uma teologia desse arrebatamento secreto. Vamos ver. Vejam aqui São Mateus 24:44. Por isso, estejam vigilantes, porque o Filho do Homem chegará no momento em que não estiverem à espera. Todas as referências a Jesus vindo como ladrão numa noite se refere à hora da vinda e não à maneira da vinda. Vocês me entenderam? Uma história aconteceu lá em Toronto. Tenho vergonha de contar essa história, mas aconteceu lá em Toronto. Um casal tem um aparelho daqueles, e é um barbecue, é uma grelha para fazer barbecue, churrasco, né? Então, eles saíram de casa, aquilo deixaram no quintal, saíram um dia de manhã, cadê o barbecue? Desapareceu. Alguém passou e à noite roubou. No outro dia, eles nem chamaram a polícia, levaram, ficou. No outro dia, o barbecue estava lá de volta outra vez, e estava com um envelope assim, colado nele, e dentro do envelope vinha um bilhetinho dizendo, desculpa, nós precisávamos usar e pegamos emprestado.
E junto com esse bilhete vinham 2 ingressos, 2 bilhetes para um teatro, uma peça de teatro no centro da cidade de Toronto. Então o que o casal fez? Eles, que bom, do mal veio o bem, né? Pegaram os 2 bilhetes, foram mais cedo para o centro da cidade, lá para a Baixa, jantaram, foram assistir o teatro. Quando eles voltaram em casa, eles perceberam que a casa estava vazia. As pessoas que deram os bilhetes do teatro tinham entrado na casa e roubado tudo. Todas as referências à segunda vinda de Jesus sendo como ladrão, é que ele voltará inesperadamente para quem? Para aqueles que não estão preparados. Vejam este texto em 2 Pedro capítulo 3, verso 10. Mas o dia do Senhor virá como o quê? Ladrão da noite, no qual os céus passarão com o quê? Grande estrondo. Isso é silencioso? Não, ele virá como ladrão da noite, mas virá, os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há destruir-se-ão. Amigos, isso é um evento silencioso? Não, ele vem como ladrão, por quê? Porque para aqueles que o rejeitaram é inesperado. Mas quando ele vem como ladrão, a Bíblia diz que o céu e a terra vai haver terremotos, tudo vai arder. Não é algo despercebido, não é algo secreto. Todo mundo vai saber. Mas se a pessoa não está pronta, será uma vinda inesperada. Agora, tem alguns textos que criam uma certa confusão, e antes de terminar hoje, eu gostaria de passar por esses. Lucas capítulo 17, vou começar aqui no verso 24, para que nós pegarmos o contexto, para vocês verem daqui o que está falando aqui. Porque assim como o relâmpago ilumina desde uma extremidade à outra, assim será no dia em que o Filho do Homem regressar. Qual é o assunto que está sendo discutido aqui? A segunda vinda de Jesus Cristo, não é? Ok? É esse o contexto, está falando, esse é o assunto. Continua. Como foi no tempo de quem? Noé, assim também acontecerá nos dias do regresso do Filho do Homem. Todos comiam, bebiam, e os homens e mulheres se casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, depois veio o dilúvio e destruiu a quem? Todos. Aqui vem a pergunta. Bem, a Bíblia, vamos recapitular, diz que a vida estava correndo, né? Pessoas estavam trabalhando, estavam casando, vida diária, eles não percebiam o que estava acontecendo com a arca e com Noé, né? Eles só perceberam quando? Quando a água começou a aparecer. Agora? Mas o que aconteceu? Nessa hora era tarde demais. Agora a Bíblia diz que veio o dilúvio e destruiu a todos. Aqui vem a pergunta: quais todos? Quais? Os que ficaram para trás. Os que ficaram para trás, os que não entraram, porque Noé e a sua família estavam onde? Dentro da arca. Eles foram destruídos? Não. Os que ficaram para trás tiveram uma segunda chance, outra oportunidade? Não, eles foram destruídos. Isso que a Bíblia diz. No dia de Noé, houve 2 classes, né? Os salvos e os ímpios. Os salvos estavam onde? Dentro da arca. E os ímpios estavam onde? Fora da arca. E o que aconteceu com eles? Foram destruídos. Verso 30, Lucas 17, o mesmo capítulo. Assim será o dia em que surgir o Filho do Homem. O que a Bíblia está dizendo assim? Vai ser exatamente a mesma coisa quando Jesus voltar. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato a salva-la-á. Salvá-la. Eu não consigo falar essa palavra. O que a Bíblia diz? Quando Jesus voltar, uma de 2 coisas acontece. Ou a vida é salva, ou você perde a vida. Não existe mais opções. Está claro? Vai ser exatamente como nos dias de Noé, a Bíblia diz. Exatamente. Salvo ou perdido. E o perdido não haverá outra chance.
A volta de Cristo não somente vai ser um evento literal, visível, audível, glorioso, culminante, vai ser um evento de quê? Alegria. Vamos ler juntos este texto. Enquanto aguardamos o feliz dia em que Ele aparecerá, a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Esta é a bendita esperança de todos os cristãos, a segunda vinda de Jesus. Você pode sair hoje daqui com certeza, Jesus Cristo vai voltar. E quando Ele voltar, a Bíblia diz que Ele vai estabelecer um reino que vai durar para quanto tempo? Para sempre. Ele vem por quê? Porque Ele te ama. Nós lemos na outra noite Jesus dizendo: Pai, eu quero estar aonde? Aonde eles estão. O maior desejo de Jesus Cristo é estar aonde você está e aonde eu estou. Chegamos ao final de mais um programa do Está Escrito Canadá. Mas antes de me despedir de você, eu gostaria de lembrá-lo do nosso website estaescrito.ca. Visite o website. Até a próxima semana. Lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.